Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live. Eu acabei de sair agora de uma mesa virtual com o Renato Saraiva, Vólia Bonfim, Rogério Rezende, já analisando não somente a MP 936, mas também a portaria que regulamentou a concessão do benefício emergencial bem, mas saí correndo para poder aqui cumprir o prazo e entrar aqui ao vivo com um dos talentos da nova geração de professoras de direito civil do Brasil. Vou abrir aqui que eu já vi que ela já chegou. Cadê? Vamos ver como é que tá o sinal. Estamos aqui. Tchan. Olá! Olá! Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde, professor Rodolfo. Tudo bem? Ó, já tem gente que estava na sua outra live e já veio para cá. Já veio para cá. Eu avisei o pessoal que eu estava saindo para vir para cá. Mas aí, dessa dinâmica aqui das lives, eu tô. Essa live contigo é minha live número 90. Não, 100! Completei 100 agora. Minha live número 100, ó, tá vendo? É 100 ou 90? Deixa eu fazer a conta. Eu tava ontem com quantos? 96, 99. Eu acho que é 99 para 100. Então eu vou fazer a conta direitinho para não fazer. Mas dentro da dinâmica que eu aprendi a fazer lives aqui a rodo, porque no isolamento presencial, eu digo, o anfitrião tem que ficar falando logo bastante, para todo mundo poder entrar, perceber que a gente já está ao vivo e poder participar ao vivo dessa oportunidade. Como já está subindo cada vez mais o número de presentes, aí eu quero apresentar aqui a excelente professora que eu vou ter a oportunidade de fazer live. A professora Luciana Dadalto é, sem sombra de dúvida, no Brasil hoje, a pessoa que mais entende do tema dessa live, que é testamento vital. Eu tive a oportunidade de fazer com ela um papeando com o Pamplona. Nós entramos agora num recesso sine-die, né, do papeando, não temos mais episódios para colocar no ar, então, digamos, encerramos daí o papeando na 7ª temporada, né, com 89 episódios, mas na 6ª temporada houve um episódio específico com a professora Luciana Dadalto, ao qual eu já quero remeter todo mundo para ver, para aprender cada vez mais com essa jovem que é um talento, ensina lá no curso supremo, lá em Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de ter um papo presencial e agora um papo virtual, né? Professora, boa tarde, que prazer ter essa oportunidade de conversar contigo. Prazer é meu, professor Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. Acho que, né, eu tenho acompanhado aí sua quantidade de lives, né? Realmente é surpreendente. Como é que você está conseguindo fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu tô envelhecendo, tô ficando com as olheiras, tô assim, mas, digamos assim, são os problemas do isolamento social, e aí a gente faz, na verdade, que é um isolamento presencial, mas não necessariamente social. Nós temos um mundo virtual para interagir. E eu faço muitas lives, porque eu sou polímata, né? Tenho essa vocação para trabalhar em vários ramos do pensamento. Eu faço lives muito na área trabalhista, mas muitas também na área civil. Já fiz em processo também, fiz sobre relações contratuais, sobre condomínios, sobre contratos empresariais, a questão da locação urbana, a locação comercial. E hoje, para todo mundo estar entrando há pouco, eu já fixei aqui o tema nos comentários. Hoje a gente vai falar sobre direito civil, mas pensando num tema que é importantíssimo e que, na verdade, cada vez mais ganha corpo. Claro que há variações doutrinárias sobre gênero e espécie, mas que são as diretrizes antecipadas de vontade, a ideia especificamente do testamento vital. E, professora, que bom ouvi-la, e já vamos começar com o nosso papo. Estamos já chegando aí a umas 70 pessoas ao vivo para a gente poder acompanhar. Lá no final a gente vê a quantidade total. Então vamos começar a bater esse papo especificamente. Primeiro, para saber como é que está a senhora aí no isolamento, como é que está isso, e continua pensando em testamento vital no isolamento? Como é que está aí? Demais, acho que mais do que nunca, né? Porque no isolamento, né, diante dessa pandemia, de repente as pessoas trouxeram a morte para um assunto da mesa, né? Exato, a gente não falava sobre morte e de repente a gente descobriu que um vírus que a gente nem vê pode nos matar.
Exato. Um inimigo invisível que pode trazer indesejado da gente para a roda das conversas. Vamos lá. Aproveitemos. E aí, isso tem feito, assim, nas últimas 3 semanas, 4 semanas, eu também estou numa loucura aí de live, mas diferente do senhor, as minhas lives são basicamente sobre testamento vital, né? E sobre as questões relacionadas ao fim de vida. Sim. Porque o que acontece quando a gente está olhando para fora, e eu acho que nesse momento de pandemia nós temos muito olhado para fora para ver o que está acontecendo nos outros países, para entender o que vai acontecer com a gente, né? Isso. Enquanto comunidade. E é muito interessante, professor, notar que, por exemplo, nos Estados Unidos, saiu uma estatística ontem de que o número de testamentos vitais em 2020 já está quase superando o número global de testamentos vitais de 2019. Meu Deus, porque as pessoas passaram a... Como aqui eu vi o professor Lauro de Campos, lá de São Paulo, TRT de São Paulo, pensionando antes, descobrimos que a morte faz parte da vida, né? E que tentar ter um mínimo de precaução em relação ao nosso fim nesse inexorável passar do tempo é algo que não é algo que vai trazer a morte, mas talvez vai nos permitir ter uma morte mais digna. Eu sempre digo assim, que se falar de morte matasse, eu já estava morta há 12 anos. Porque eu comecei a pesquisar testamento vital no final de 2007. Portanto, há muito tempo atrás, muito antes de se falar sobre esse tema no Brasil. E há 12 anos, então, eu faço palestra, escrevo livro, artigo, lives, enfim, sobre o pensamento sobre a morte, sobre a ideia de que nós precisamos documentar as nossas vontades sobre a morte. Então, eu posso garantir, pensar sobre a nossa própria morte, falar sobre a morte, não mata. Não mata, pelo menos. Não mata. Aqui. O que mata, o que mata e mata muito mal, é o fato da gente não pensar sobre isso, que vai acabar significando, no final da nossa vida, uma morte, na maior parte das vezes, em desconformidade com os nossos valores individuais. E aí, nesse contexto, o testamento vital ele se apresenta de uma forma bastante importante. Beleza. Vamos falar um pouco aqui, principalmente porque, como eu tenho um público grande, principalmente na área trabalhista, aí as pessoas querem, talvez tenham curiosidade, muitas delas não tenham ainda refletido sobre isso. Então, faz um panorama específico sobre o Instituto, como ele consiste, para que as pessoas possam até conhecer mais a senhora e dizendo ao pessoal, gente, depois que você terminar, você vai se apaixonar com certeza pela professora Luciana Dadalto. Aí você segue ela lá no Instagram, Luciana Dadalto, é o próprio nome dela mesmo. E, obviamente, me segue. E a gente vai colocar essa live também disponível 24 horas aqui no Instagram. E baixar lá no canal no YouTube. Qualquer dúvida, se você tiver dificuldade de achar o canal, me manda uma mensagem inbox que eu mando o link para você. Professora, a palavra é sua. Então, vamos lá. Fazendo um resumo muito rápido, né, um pouco de história para a gente. No final, na segunda metade do século XX, a gente viveu enquanto sociedade, né? Na final da primeira metade, na segunda metade, o fim da Segunda Guerra Mundial, com o julgamento tanto dos nazistas quanto o julgamento dos médicos que auxiliaram os nazistas a fazerem experimentações com seres humanos. Nós acostumamos, né, a fazer uma referência do nazismo sempre aos campos de extermínio com os judeus. Mas os campos de extermínio foram também laboratórios de pesquisa com seres humanos. E a partir da segunda metade, né, a partir do fim da Segunda Guerra, com o julgamento de Nuremberg e depois com a publicação do Código de Nuremberg e também de algumas normativas bioéticas internacionais, a gente ganha no direito civil a ideia da autonomia. A ideia de que o sujeito precisa ser visto como uma pessoa e que todas as vezes que nós vamos avançar sobre o corpo de uma outra pessoa, quer sob o ponto de vista físico, então realizar um procedimento, quer sob o ponto de vista emocional, por exemplo, no caso dos tratamentos psiquiátricos, eu preciso de pedir autorização para essa pessoa. E a partir daí surge a ideia do consentimento na relação médico-paciente. Na década de 60, então um pouquinho, né, estamos avançando aí na história, na década de 60, a medicina começa a inventar novas tecnologias. E a gente começa a ter
tecnologia capaz de prolongar a vida dos pacientes, o que vai explodir na década de 70 e na década de 80. E aí, entre o final da década de 60 e o começo da década de 70, surge nos Estados Unidos a defesa de que, assim como nós temos o direito de manifestar o nosso consentimento sobre a realização de determinada cirurgia ou não, nós temos o direito de escrever como é que a gente quer que seja o fim da nossa vida quando a gente tiver com uma doença grave e incurável. Então, basicamente, o testamento vital, eu costumo dizer que ele é a nossa voz para quando a gente não tiver mais voz. Sim. A gente vai chegar no fim da nossa vida, a Organização Mundial de Saúde diz que 60% da população mundial vai morrer por doença crônica, ou seja, é aquela doença que vai durar muito tempo, e provavelmente uma grande parte dessas pessoas com doenças crônicas morrerão sem autonomia, não poderão, no fim da sua vida, tomar decisões sobre os seus cuidados de saúde. Nessa perspectiva, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de falar assim, eu não vou estar aqui mesmo, eu já vou estar em coma, eu já vou ter perdido a lucidez, eu vou estar com Alzheimer, né? Não vou mais saber quem eu sou. E aí, eu vou dizer, deixa que o pessoal decide por mim. Minha família decide por mim, os médicos decidem, para mim não faz diferença. Ou eu vou dizer, não, mesmo nesse momento, em que eu já não tiver mais voz, em que eu já não tiver mais consciência, eu ainda quero ser preservado. Eu ainda quero que os meus valores pessoais sejam preservados. Qual é a melhor forma da gente garantir essa preservação? Escrevendo num documento como é que a gente quer ser cuidado. Se a gente não escreve, o que a prática médica mostra pra gente? Que se a gente não decide sobre a nossa vontade, existe uma chance gigantesca de nós sermos distanasiados. Nós conhecemos o termo eutanásia, né? É um termo muito conhecido. O termo distanásia é pouco conhecido. E a distanásia é exatamente o contrário da eutanásia. Enquanto a eutanásia, o médico abrevia a vida do paciente, ele encurta o tempo de vida. Na distanásia, o médico prolonga o tempo de vida. A distanásia, ela é o retrato da nossa dificuldade em lidar com a nossa finitude. É a manutenção artificial da vida. Exatamente. Eu olho para aquele paciente, eu entendo que ele tem uma doença grave, uma doença incurável, mas eu me utilizo de todo o aparato tecnológico possível, e hoje a gente tem muito, para manter a vida biológica daquele paciente. E, infelizmente, isso vale tanto para a medicina quanto para o direito, a gente ainda tem regras, tanto jurídicas quanto deontológicas, que são muito alicerçadas na ideia da vida biológica. E a gente esquece que existe uma vida biográfica, que muitas vezes não anda junto com a biológica, especialmente no fim de vida. Porque eu posso estar biologicamente vivo, por exemplo, em estado vegetativo, mas não estar biograficamente vivo, porque para aquela pessoa não faria sentido aquela vida daquele jeito. Então, a ideia do testamento vital é a gente escrever, então, nesse momento, como é que a gente gostaria de ser cuidado. É muito comum, professor, atualmente, dentro de uma sociedade distanásica, que o testamento vital contenha recusa de tratamento. Né? Que o paciente diga assim, olha, se eu tiver com câncer terminal, por favor, não me leva para a UTI, não me entuba, não faça quimioterapia, quarta, quinta, sexta série de quimioterapia, não gaste todo o seu dinheiro com isso. Isso é muito comum. Por quê? Porque normalmente no nosso silêncio o médico já faz tudo. Então o testamento vital é quase uma placa de pare para o médico. Mas o testamento vital é muito mais do que isso. Ele, na verdade, é um documento de manifestação de vontade sobre fim de vida. Isso. E toda manifestação de vontade, ela pode ser positiva ou negativa. Então, eu posso também fazer pedidos no testamento vital. O que acontece, e aí eu acho que, assim, puxando um pouco, eu já vi que alguém fez uma discussão aqui sobre a terminologia, a questão das diretivas. O que aconteceu, então, para a gente terminar esse histórico? Sim. Na década de 80, na década de 70, então, no final da década de 80, surge o testamento vital, lá nos Estados Unidos, foi uma invenção americana. Os americanos chamam o testamento vital, a terminologia em inglês é living will. Will, em inglês, significa testamento,
mas também significa vontade ou desejo. Então, quando a gente traduziu para as línguas latinas, espanhol, italiano, francês e português, ao invés de a gente traduzir como vontades vitais, vontades de vida, nós traduzimos por testamento. E aí a gente arruma essa confusão danada. Porque nós, civilistas, falamos assim, isso não é um testamento. Porque o testamento produz efeito pós-mortem. Pós-mortem, exatamente. E o testamento vital vai produzir efeitos em vida. Então, nós, civilistas, nos incomodamos muito com essa terminologia. Verdade. E aí a gente começa a tentar achar um outro nome que possa substituir esse documento. Esse outro nome que nós achamos, ou que algumas pessoas no Brasil usam, ele é um nome que se refere, nos Estados Unidos, a um gênero de tomada de decisão. Né, um gênero de documentos de tomada de decisão. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje já tem, nos Estados Unidos, a ideia de que o plano de parto, que é aquele documento que a parturiente faz para dizer como é que ela quer que o parto dela aconteça, a gente já tem a ideia que o plano de parto é um tipo de diretiva antecipada. Entendi. Porque nada mais... O que são as diretivas, então? São documentos de manifestação prévia de vontade do paciente. Exatamente. Ponto. Entendi, claro. No Uruguai, acho que usam a expressão diretiva antecipada para o testamento vital, mas, na verdade, a lógica de imaginar como um gênero é muito mais fácil para compreender. É tudo aquilo que eu faço. Às vezes, a ideia do contrato de Ulisses, que fala lá em Portugal, quando a gente imagina o cara que vai fazer uma viagem para um foguete e ele não vai poder decidir algumas coisas. Então, é algo que não posso dizer, como Ulisses, na Odisseia, disse, olha, eu não quero que depois eu diga algo diferente. Então, eu já quero fazer, ou que a minha situação de medo ou de dor me faça querer manifestar. Então, é algo que está ligado nessa ideia ampla de diretriz. E antes de dar a palavra que eu botei para você respirar um pouquinho aí, né? Também mandar um abraço aqui para Dr. João Glicério, que fiz uma live com ele sobre locações comerciais, está aqui participando. Estou vendo aqui o Dr. Joselito Miranda, que é professor, também juiz, estou como corregedor aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, a doutora Edelena Bacelar, e também um monte de gente que eu estou muito feliz. Nós estamos fazendo quase uma comunidade virtual das lives aí. Estou vendo a Andréa Maria Zatar, a Jucimara Lobato, o Lauro de Campos, que eu já falei, que eu estou muito boa. Professora, com a senhora. Então, professor, o que acontece, assim, o Uruguai, ele usa as diretivas dentro de um contexto mais amplo, porque a lei uruguaia, ela não se refere apenas à situação de fim de vida. Então, a lei uruguaia, ela tem essa perspectiva de que as diretivas são documentos de manifestação de vontade que valem para qualquer situação. O Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou esse tema em 2012 no Brasil e deixou claro, né, falou na resolução, que ele se referia apenas a documentos de disposição relacionadas a pacientes em fim de vida, ou seja, o CFM chamou de diretivas o testamento vital, seguindo o modelo português, porque a lei portuguesa faz isso. Mas o que a gente tem percebido cada vez mais é que quando a gente chama testamento vital de diretivas, nós estamos, na verdade, ao invés de proteger a autonomia do paciente, nós estamos restringindo essa autonomia. Porque a gente está aceitando apenas a manifestação de vontade para fim de vida. E nós temos várias outras manifestações de vontade. Para o senhor ter uma ideia, atualmente a gente já discute nos Estados Unidos as diretivas antecipadas psiquiátricas, que são específicas para pacientes com doenças psiquiátricas. A gente já fala em diretivas para demência, no próprio plano de parto. Então já existem outras diretivas que estão muito além do escopo do testamento vital. Então, por isso, eu recentemente, a convite do professor Rodrigo Toscano, eu escrevi gente muito boa. Ele tem um blog. Vou fazer uma live com ele também. O professor Rodrigo Toscano é muito bom mesmo. Ele tem um blog, acho que é no Jus Brasil, e me pediu que eu fizesse um artigo falando sobre testamento vital no contexto da pandemia, da Covid, e eu digo exatamente isso, que o fato da gente ter essa confusão terminológica no Brasil, ela mais atrapalha do que ajuda, na verdade. Porque a gente não consegue proteger nada. Os médicos olham para nós do direito falando, não, mas nem vocês sabem como é que chama esse treco. É porque esse negócio não deve funcionar direito. Então, assim, é verdade.
passou da hora da gente uniformizar essa nomenclatura no Brasil, não por um preciosismo de como é que a gente vai chamar, mas é por entender que esse documento, e os documentos de diretivas como um todo, eles são documentos que vão transitar entre o direito e a medicina. E aí, se nós, operadores do direito, não temos firmeza nesses documentos, a gente acaba passando insegurança para as pessoas que vão cumprir, que são os médicos. Então, proteger a autonomia do paciente, e aí a minha área de estudo especificamente é o testamento vital, porque eu estudo fim de vida, proteger a autonomia do paciente em fim de vida significa proteger também essa questão da nomenclatura, compreender que a nomenclatura é importante no caso concreto. E aí a gente chega, então, no entendimento de que o testamento vital vamos fazer um conceito assim muito básico. O testamento vital é um documento feito por qualquer pessoa maior de idade, capaz, com discernimento, e que a pessoa vai deixar escrito quais cuidados, tratamentos e procedimentos ela quer ou não receber quando ela for diagnosticada com uma doença grave, incurável e tiver impossibilitada de manifestar vontade. Porque se eu fui diagnosticada hoje, por exemplo, com um glioblastoma multiforme grau 4, esse é o câncer cerebral mais agressivo que tem, com prognóstico de vida muito pequeno. Eu tenho uma doença grave e incurável. A gente já sabe que o glioblastoma, eu posso até operar, mas ele volta, o prognóstico é muito ruim. Eu faço um testamento vital hoje, mas eu interno, por exemplo, e tô lúcida, eu não preciso do meu testamento vital. Porque eu só tô lúcida, eu vou explicar para o médico, eu quero. Claro. E eu posso, inclusive, falando com o médico, revogar o documento que eu tenha feito anteriormente. Porque, assim como o testamento patrimonial, o testamento vital é revogável a qualquer tempo. Então, documento posterior, manifestação posterior, revoga a manifestação anterior. Tem gente perguntando aqui sobre a questão da obrigatoriedade, né? Exato. Uma boa pergunta. A questão da obrigatoriedade é uma questão super complexa pelo seguinte. Nós temos hoje no Brasil uma lacuna normativa, nós não temos lei específica sobre testamento vital. E o que a gente tem é uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012. A resolução do CFM diz pra gente que o paciente, quando manifesta vontade, se essa vontade for ética e juridicamente válida, o médico é obrigado a seguir essa vontade. E aí tem alguém que pergunta assim, Luciana, mas como é que a gente faz se o médico não quiser cumprir? Infelizmente, e aí, assim, eu tenho, digamos, um bom tempo aí de praia nesse tema, e posso afirmar que, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais que descumprem a manifestação de vontade do paciente por duas coisas. Primeira, por desconhecimento. A gente ainda tem uma parcela muito grande dos profissionais de saúde, não só do médico, que desconhecem esse documento e que desconhecem o direito do paciente de manifestar vontade. E uma outra situação que gera descumprimento é a pressão familiar. É a família que não aceita a vontade do paciente, pressiona o médico, dizendo para o médico, se você seguir essa vontade, então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, o paciente dizer, eu não quero ir para UTI. E aí a família diz, se você não levar o meu pai para UTI, eu vou te processar. Eu vou chamar a televisão, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência. E eu já escutei, professor, de muitos médicos dizendo assim, Luciana, o paciente vai morrer, ele não vai voltar para me processar. Então, para que eu vou seguir a vontade dele se ele não vai me dar trabalho? É melhor eu seguir a vontade da família, porque pelo menos eu me protejo. Mas é complicado, não é mesmo? É extremamente complicado. Eu já vi sobre isso, até para a senhora respirar um pouquinho, né? Eu já vi em outros aspectos relacionados a, vamos chamar assim, de um direito médico, especificamente em relação à transfusão de sangue de testemunho de Jeová. Ou seja, o indivíduo está lá dizendo, não quero ter transfusão de sangue, não quero. Às vezes chegou a situações tais, o pessoal colocava colarzinho como militar, dizendo, não quero transfusão de sangue. Eu vi gente que tatuava no corpo isso, para dizer, não tem desculpa. Bem, mas diante da pressão da família, o indivíduo pondera. Eu vou no ilícito civil ou eu vou no ilícito penal
de uma missão de socorro. Então faz a transfusão. Então, é algo complicado justamente por uma ausência de uma cultura nesse ponto de respeito à autonomia da vontade, né? E aí, olha que eu estou falando de uma situação específica de algo que, às vezes, não é necessariamente de um risco de morte imediato, mas com um potencial risco. Aqui, nesse outro é extremo. O indivíduo já pensou, já antecipou como ele gostaria de ver a situação, em função do que ele potencialmente já sabia que sofreria. Ou seja, uma situação ainda mais grave em relação ao testamento vital, e a gente vê esses aspectos, né? Exatamente. E aí, né, lembrando um pouco que, falando especificamente da questão do testemunho de Jeová, que hoje a gente já tem, né, uma ação de inconstitucionalidade que foi proposta pela Raquel Dodge, antiga procuradora, pedindo que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade das normas do Conselho Federal de Medicina que violam a autonomia do paciente. A gente tem cada vez mais conseguido, tanto na doutrina brasileira quanto na jurisprudência, o entendimento de que essa vida biológica não é a vida que a gente tem que perseguir. A vida que a gente tem que perseguir e garantir é a vida digna. E a vida digna vai variar de pessoa para pessoa. Exatamente. Né? Eu vi algumas pessoas... Porque a gente fica difícil aqui, né? Mas é a dinâmica do timing da live. Eu fico aqui, olha, tem muita pergunta interessante. Estou dizendo ao pessoal, aí aproveita a senhora, respira um pouquinho, né? O que eventualmente não for objeto aqui de resposta, não se preocupe, siga a professora Luciana Dadalto no Instagram, manda uma mensagem inbox para ela, me siga também, e essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e também lá no meu canal Pamplona. Então você vai ter a oportunidade de ver e rever quantas vezes quiser, pode mandar as perguntas que a gente vai encaminhando. Professor. E pode também me mandar um direct que eu respondo sem problema nenhum. Isso, lá no Instagram dela, Luciana Dadalto. D-A-D-A-L-T-O, viu? Dadalto. Isso. Muito bem. Eu vi alguém falando aqui sobre a discussão de ortotanásia e eutanásia, né? Vamos só deixar isso claro. A eutanásia é a ação, é o ato do profissional de voluntariamente, então ele deseja abreviar a vida do paciente por compaixão. Então existe um sentimento importante, né? Um sentimento, digamos, altruísta aí. Então ele faz isso por compaixão a pedido do paciente. Esse a pedido, gente, é extremamente importante, porque é isso que vai diferenciar as eutanásias que a gente discute na contemporaneidade das eutanásias que foram feitas no nazismo. Na verdade, o nosso conceito hoje de eutanásia, se a gente olhar para ele, o que foi feito no nazismo foi um homicídio, não foi eutanásia. Porque na eutanásia eu preciso do pedido do paciente. O paciente precisa me pedir, né, que me compadeça da dor dele para abreviar a vida. Em países em que a eutanásia é lícita, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá e Colômbia, o testamento vital pode conter pedido de eutanásia. Por quê? O que é o testamento vital? É o pedido, a minha manifestação de vontade para como eu quero ser cuidado quando eu tiver em fim de vida. No Brasil, que a eutanásia é ilícita, essa disposição, se for contida no testamento vital, ela será tida por não escrita. Nula. Ela vai ser nula porque o meu objeto aí é um objeto ilícito. Então tem muita gente que diz assim, Luciana, eu vou te dar a minha opinião, professor. Eu não recomendo que as pessoas escrevam pedidos ilegais hoje no seu documento. Mas tem muita gente, eu já tive várias situações que a pessoa falou assim, eu quero escrever, porque vai que daqui 10 anos isso vira lei e eu ainda não tenho usado o meu testamento vital. Então, já vai estar ali escrito. Ok, mas saiba que se você precisar dele antes